representado o povo, né? Então a gente já se sente à vontade com o povo também. Então já é uma alegria estar aqui neste ambiente de respeito, principalmente à democracia e ao povo. E, em segundo lugar, porque nós não temos uma sede do Ministério Público, né? Doutor Moreira, que os senhores conhecem melhor do que eu depois eu vou explicar por que sou eu que estou aqui acompanhando o doutor Moreira. Então, nós não temos uma sede aqui no município, e como essa reunião é de interesse dos servidores municipais, acima de tudo, eu não achei certo fazer em outro município, como foi proposto, né, inclusive pela prefeitura, fazer em Santa Luzia, onde tem. Até em Santa Luzia nós não temos sede. Nós temos uma sala dentro do fórum, não é uma sede do Ministério Público. Eu acho que existe projeto de ter a sede, mas normalmente não tem. Então, tinha que ser aqui mesmo, e aí nós conseguimos botar, através do vereador Ezequiel, que nos apresentou, o presidente da Câmara, e conseguiu autorização para usar esse espaço, e aí nós agradecemos muito esse momento. Também ao vereador Ezequiel, que nos trouxe o problema e também se deu ao trabalho de explicar, de esclarecer o que era a situação, e aos demais vereadores que também autorizaram, porque é claro que se sabe que um tipo de reunião, o uso da casa, também depende dos demais, da adesão. Enfim, a todos, muito obrigada. Meu nome é Ana Maria Magalhães, eu sou promotora de justiça, eu sou de Belém, e o que é que eu estou fazendo aqui, acompanhando somente o meu colega Daniel Monteiro, que também vai ter umas breves palavras, que é o promotor local. É porque eu só vou citar para dar satisfação, porque aqui o objetivo não é criticar A, B, C, D pessoas, eu só vou citar. Existe uma investigação criminal acerca da falta de pagamento, de recolhimento do Fundo Municipal de Previdência. Então, existe uma investigação criminal em relação a isso. E quem investiga criminalmente, uma autoridade que tem prerrogativa de foro, como é o caso do prefeito municipal, é o Procurador-Geral de Justiça. É a única autoridade que pode investigar prefeitos, né, e outras autoridades com foro. E eu sou uma promotora de justiça delegada do Procurador-Geral. Então, as investigações, esse tipo de investigação criminal, ele delega para a minha pessoa. E é por isso que eu estou aqui. Mas toda a parte de ações civis, quem leva a cabo, quem fez, inclusive quem conversou comigo, é o Daniel Monteiro, que é o promotor de justiça, doutor aqui, que sem ele eu também não teria vindo aqui, porque afinal de contas ele que é o representante da comarca. Então a minha presença é unicamente por conta dessa situação. E o doutor Bruno Zaravalli é o promotor de justiça também que me acompanha. Nós somos um grupo, nós somos o GAEP, que é o grupo de enfrentamento, de atuação especializada de combate ao crime organizado, mas não estamos aqui enquanto GAEP, não tem nada a ver com isso. Apenas é que, como nós somos um grupo, normalmente os nossos trabalhos são realizados sempre pelo menos em número de 2. Então, o objetivo desta reunião é apresentar para os vereadores e para os servidores públicos, em especial aos servidores públicos, a situação do Instituto de Previdência. Não é o nosso objetivo aqui dizer que a gente vai caçar, vai tirar, não é uma reunião política, existe um problema que é a falta de pagamento para o fundo. Esse fundo, ele serve para aposentadorias, pensões, benefícios e etc. É um fundo municipal. Se ele não tem dinheiro, é claro que em algum momento uma pessoa não vai poder se aposentar. Ou quem está aposentado não vai receber a sua aposentadoria, vai atrasar. Por quê? O fundo, ele se sustenta dessa forma. Então é lógico que em algum momento vai dar problema. Então, eu entendo que transparência e prestar esclarecimentos é uma obrigação de qualquer autoridade que toma conhecimento do problema. Não é para ninguém. E, inclusive, tem solução. Várias pessoas aqui que eu conversei rapidamente, do jurídico,
inclusive do Sintep, que aqui está presente, eu também agradeço a presença, o Sintep foi convidado. Tem soluções que podem ser apresentadas, e essa solução não é o Ministério Público que vai dar, não, porque esse é um problema da comunidade e que tem que ser resolvido com os vereadores, que são os que têm poder para isso, e com uma solução conjunta, principalmente atuando junto ao executivo municipal, que tem a obrigação de fazer políticas voltadas a sanear o problema. Isso aí é necessário. Que vem de longe, vem de muitos anos, é verdade. Mas não é porque um problema vem de muitos anos que ele não vai ter que ser resolvido. Em algum momento, ele tem que ser resolvido. Às vezes, nós temos um problema hoje e a gente não vai ao médico porque está ocupado, porque tem prioridades. Mas vai chegar um dia que aquele problema vai nos deixar de cama. E se a gente não for ao médico, a gente vai morrer daquele problema. Então, antes que aconteça uma situação mais grave, como as pessoas que trabalham no município, é melhor pensar primeiro, expor com serenidade, sem exaltação, sem ofender ninguém, porque afinal de contas eu jamais iria compactuar com uma reunião que viesse a ofender qualquer autoridade, qualquer pessoa que trabalhe nesse município. Não é o nosso intuito, a gente nem permite, porque a gente trabalha acima de tudo com respeito às pessoas. Né? Eu tenho mestrado em direitos humanos. Imagina uma pessoa com mestrado permitir que exista algum tipo de ofensa. Eu falo mestrado só para dizer que eu tenho um título, mas mesmo que não tivesse qualquer pessoa aceitar, né, que se profira ofensas ou tipo de situação numa audiência com a presença de outras pessoas. Então, muito respeito, muita consideração, mas acima de tudo, nosso dever de expor, de informar, e por isso nós estamos aqui com o Daniel, conhece muito toda a questão, e daí ele tem uma apresentação para fazer para os senhores, para os vereadores e também dos servidores interessados. E fez esse introito que não foi tão breve assim, agradeço a sua presença também, delegado. Que bom que o senhor veio aqui conosco. Nós estamos na Polícia Militar, e aí eu quero até explicar por que a presença da Polícia Militar. Eu sou promotora de justiça, eu estou acostumada a estar sempre com a Polícia Militar. Não é porque eu achava que era perigoso, não é porque eu achava que tinha problema, não, de forma alguma. Já é um costume nosso, quando a gente chega na cidade, a gente sempre gosta de estar com a Polícia Militar às proximidades. Inclusive, alguns nos acompanham. Então, de forma alguma, entendam que a gente pediu apoio policial porque achava que era necessário, de forma alguma. Inclusive, o vereador Ezequiel me explicou que é um município muito pacífico, que é um lugar muito bom de chegar e de ser recebido, e nós fomos recebidos da melhor forma possível, né? Inclusive, nos brindamos o lanche. Obrigada a todos. Eu passo a palavra para o doutor Daniel Monteiro, que é o promotor daqui. Boa tarde, na verdade, boa tarde aos vereadores que estão aceitaram, na verdade, o convite da doutora Maria, de esclarecer os fatos relacionados à omissão do repasse das contribuições previdenciárias para o Previdência Municipal. Obrigado também pela presença do grupo, pela presença da Polícia Militar que nos acompanha, aqui do GAECA. Obrigado pelo comparecimento dos servidores municipais, são os protagonistas desse tipo de evento, são aqueles que podem vir a ser prejudicados por uma série de problemas, de erros ou de infrações cometidas por sucessivos gestores durante mais de 15 anos, o que é considerar que esse tipo de conduta omissiva não vem sendo praticado só agora nessa gestão. É um problema crônico no município de Cachoeira do Piriá, e realmente redundou, culminou na situação atual do Instituto de Previdência e do regime próprio de Previdência, que é de instabilidade financeira e de problema autuarial. Realmente existe uma dívida muito grande, muito posse, e por isso que nós estamos aqui, para tratar desse tema que é um problema crônico, não se trata de um problema pontual iniciado nessa gestão.
Também saudamos aqui o doutor Pedro, que está aqui como procurador da Câmara Municipal, e também o doutor Jasson, nosso companheiro de batalha contra a criminalidade. Pois bem, senhores, como a doutora Ana Maria frisou, o Ministério Público não pode realmente apontar qual será a maneira de resolver esse problema estrutural, esse problema crônico. O Ministério Público foi acionado inicialmente, já na minha gestão, entre aspas, pelo senhor Ezequiel, quando ele nos informou que o atual prefeito não estaria repassando as contribuições previdenciárias, tanto da parte dos servidores quanto da parte patronal, para o Instituto de Previdência Municipal. E, diante dessa representação efetuada pelo senhor Ezequiel, nós acionamos o município de Cachoeira do Piriá, ouvimos as explanações, lemos as explanações, mas achamos por bem ajuizar uma ação de obrigação, de fazer em face do município. Porque o que aconteceu nos anos anteriores? O Ministério Público ele recebia relatórios do TCM apontando que havia uma desaprovação das contas do prefeito, dos prefeitos anteriores, pela falta de repasse das contribuições previdenciárias pelo município ao Instituto de Previdência, que antes era chamado de PASECAP. Por várias vezes foram encaminhados vários relatórios aos promotores que aqui elaboraram. Os promotores ajuizaram as respectivas ações de improbidade, ajuizaram as ações penais, e essas ações penais ainda estão tramitando as ações de improbidade, mas não houve, de fato, a serem ajuizadas as ações penais, as ações de improbidade contra os gestores anteriores, por aqui passaram, alguns deles, não todos, não houve, de fato, uma solução do problema crônico. Ele continua. O Instituto de Previdência continua sendo credor, uma dívida vultosa do município, que já deve, acho que o servidor, o CITEP, a Câmara Municipal, a parte do setor jurídico, também o próprio presidente do Previdência já pode nos dizer de maneira mais detalhada qual o juros dessa dívida, se é 30 milhões, 35, mas existe uma dívida vultosa do município para com o Instituto de Previdência. Então, o ajuizamento de ações penais, ações de improbidade contra ex-gestores não foi suficiente para resolver o problema crônico. É claro que é necessária a responsabilização criminal na esfera da improbidade civil contra aqueles que foram mal gestores ou que geriram de maneira temerária recursos de servidores públicos ao deixarem de repassar as suas contribuições para o Instituto de Previdência. Mas nós optamos e vislumbramos que seria melhor também ajuizar uma ação de obrigação de fazer contra o município, para que o município fosse obrigado mensalmente a recolher, não só recolher essa contribuição previdenciária, como repassar efetivamente tanto a contribuição previdenciária da parte dos servidores, como a da parte patronal, para o Instituto de Previdência Municipal. Essa ação já está tramitando até hoje. Soubemos que o município não efetuou os repasses da parte patronal. Houve uma comprovação parcial do repasse da parte dos servidores, e a decisão judicial, a decisão de ser eliminada nesta ação de obrigação de fazê-la, não foi totalmente cumprida. Então, o município, através da sua gestão, não cumpriu ainda efetivamente essa decisão de se eliminar nessa ação de obrigação de fazer. Cumpriu em parte, cumpriu parcialmente ao repassar tão somente a contribuição previdenciária dos servidores, não a parte patronal. Isso pode ser esclarecido pelos que estão aqui. O presidente do PASECAP, do atual presidente municipal, pode nos esclarecer. Houve, em certa parte, uma desobediência ao comando que foi estabelecido nessa decisão. Diante disso, o Ministério Público foi compelido, por intermédio da minha pessoa, a ajuizar uma ação de improbidade, por descumprimento dessa decisão judicial e pelas sérias consequências que a falta de repasse
dessas contribuições ao Instituto Previdência está gerando para o Instituto Previdência, avolumando e aí tornando mais grave a situação do desequilíbrio financeiro do Instituto de Previdência. Por fim, nos foi trazido, por intermédio do senhor Ezequiel, um tema relacionado ao parcelamento dessa dívida tributária, dessa dívida previdenciária culposa que o município tem para com o Instituto de Previdência. E após também abrirmos prazo para a manifestação do município, entendemos por bem, após fazer análise dos fundamentos jurídicos, entrar com uma ação mais recentemente para pedir ao juiz que suspendesse um acordo de parcelamento que foi feito recentemente pelo município, com o Instituto de Previdência, uma vez que existe uma lei municipal recente, sancionada pelo próprio prefeito, que veda qualquer tipo de parcelamento previdenciário quando houver um parcelamento anterior. E houve uma tentativa por parte da gestão atual de conseguir a autorização do parlamento, deste parlamento da Câmara Municipal, para fazer um novo parcelamento, só que não houve autorização. Mesmo assim, esse parcelamento foi feito, foi realizado. E esse último processo ainda não foi despachado pelo juiz, pelo magistrado. Então, em suma, no âmbito da improbidade, no âmbito civil, o Ministério Público, por intermédio da Promotoria de Justiça de Santa Luzia do Pará, tem ajuizado as ações em face do município para tentar fazer com que o município cumpra a sua obrigação legal de efetuar mensalmente a contribuição previdenciária recolhida de seus servidores municipais, efetuar esse repasse para o Instituto de Previdência Municipal. Não só a parte dos servidores, mas também a contrapartida, porque essa contrapartida, a parte patronal, ela não foi comprovada, o repasse da parte patronal para o Instituto de Previdência. Por isso que nós queremos ouvir esclarecimentos do presidente do Instituto de Previdência, do presidente, mas não estamos aqui em tom de hostilidade, nem em tom de nenhum tipo de animosidade, queremos só os esclarecimentos para que haja transparência e controle social. Também tivemos que entrar com ação de improbidade em face do gestor, porque não houve efetivo repasse, não houve cumprimento integral da decisão judicial, dessa ação de obrigação de fazer, e, por fim, entramos com a ação pedindo a suspensão desse parcelamento que foi feito agora pela nova gestão com o Instituto de Previdência, sem autorização legal, sem autorização deste parlamento. Então, essas são as três frentes nas quais nós estamos atuando aqui a nível de Santa Luzia, da comarca de Santa Luzia do Pará, que são as minhas atribuições. A doutora Ana Maria muito bem explicitou. Eu não tenho atribuição para apurar a responsabilidade criminal do prefeito nesse tempo, seja no âmbito especular, desvio, seja no âmbito de apropriação da previdenciária. Por isso que esse tema foi transferido para o PGJ. Nós estamos atuando no âmbito civil, no âmbito da improbidade. Esse tema é um tema que não pode ser tornado, ter uma conotação político-administrativa. É bom frisar que o Ministério Público não segue o calendário, não segue o calendário eleitoral, o Ministério Público não segue a agenda eleitoral, o Ministério Público não tem fins políticos partidários. A velocidade do sistema de justiça não é a mesma velocidade dos grupos e das agremiações políticas. Nós estamos aqui para garantir que o interesse dos servidores públicos, da coletividade dos servidores públicos, seja atendido. O interesse dos servidores públicos que hoje estão na ativa e contribuem para a Previdência Municipal, futuramente, ao se aposentarem, receberem devidamente seus benefícios previdenciários, sua aposentadoria. É interesse dos atuais aposentados de dormirem tranquilos e não dormirem com medo, com temor de que futuramente possam vir a deixar de ser, de receberem regularmente seus benefícios previdenciários. É por isso que nós estamos aqui. Não é para realmente entrar dentro de uma disputa político-partidária, não é para ser instrumento nem de um grupo nem de outro, mas tão somente para cuidar do interesse primário, que é a defesa do patrimônio público, de maneira reflexa, mas principalmente o interesse desses servidores em realmente ver os seus direitos previdenciários serem efetivados. É esse nosso temor,
esse é um problema crônico, nós realmente sabemos que é um problema estrutural, é algo que deve ser debatido pelos vários grupos políticos, tanto a situação como a oposição. É hora dos senhores sentarem à mesa, vereadores da oposição, da base aliada, junto com o executivo, conversarem com os servidores, não transformar esse tema num tema de contenda eleitoral, que isso vai realmente transferir a responsabilidade pela solução do problema ao futuro gestor, que futuramente vai encontrar um problema grave, estrutural e crônico, vai ter dificuldade de achar uma solução, e esse futuro gestor possivelmente, no futuro, vão apontar o dedo para ele, dizendo que ele causou o problema do caos financeiro da Previdência, do regime próprio de Previdência dos servidores de Cachoeira do Piriá. Então, nós estamos postulando ao senhor, a todos os senhores, à sociedade civil, aos servidores e aos vereadores e ao município, que sentem à mesa. Nós vamos fazer o nosso trabalho. A responsabilização criminal é aquilo que está sendo primeiramente trabalhado pelo GAECO, a parte que cabe a mim está sendo trabalhada. Precisamos agora só que o feedback do judiciário, e agora que eu estou no Estado Novo. Esse tema é um tema que tem criado paixões muito grandes, né? E realmente, no que diz respeito a nós, essa paixão não vai nos contaminar. Nós vamos de acordo com a lei, de acordo com o direito e de acordo, sempre prezando pela coletividade dos servidores públicos municipais que está sendo prejudicada. Por isso que, doutora Ana Maria, não sei como a pessoa fez ali no roteiro da apresentação, do evento, gostaria da tanto o Diego, por exemplo, quanto as diferentes setores da sociedade civil e da política aqui de Cachoeira do Piriá. Então, eu agradeço e passo a palavra para o doutor Gil. Boa tarde a todos. Farei uma breve consideração e um relatório sobre o repasse das contribuições previdenciárias ao Instituto de Previdência do município de Cachoeira do Piriá. Na oportunidade, eu cumprimento a excelentíssima senhora doutora promotora de justiça, doutora Ana Magalhães de Carvalho, excelentíssimo senhor doutor promotor de justiça, doutor Daniel Bombeiro de Figueiredo, excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras aqui presentes, senhores servidores do município. Permita-me expor de forma breve as seguintes considerações e relatórios sobre o tema do repasse das contribuições previdenciárias do município de Cachoeira do Piriá na qualidade de gestor previdenciário. A emenda constitucional número 41/2003 estabeleceu que os regimes próprios de previdência devem buscar e manter o equilíbrio financeiro atuarial, sem dúvida objetivando garantir a proteção dos segurados a longo prazo. O IPMCP, enquanto regime de previdência, tem uma função social das mais relevantes, por isso é necessário o financiamento por meio do ente municipal, através do repasse das contribuições, única fonte de custeio do RPPS. A efetivação do equilíbrio financeiro e atuarial, princípio estruturante consagrado no artigo 40 da Constituição Federal, é uma tarefa que, sem os repasses regulares das contribuições previdenciárias,
será prejudicada. O descumprimento no repasse afeta diretamente o equilíbrio financeiro imediato, somado ao fator do crescimento contínuo das concessões de benefícios previdenciários, comprometendo a capacidade de execução de políticas públicas de interesse dos cidadãos, como saúde, educação, infraestrutura, irregularidade na obtenção do CRP, conduzindo à necessidade de reformas previdenciárias. A diligência no repasse das contribuições demonstra a conscientização dos gestores públicos sobre a relevância do Instituto de Previdência. A regularidade no repasse das contribuições previdenciárias não é de interesse exclusivo de servidores públicos e governos, mas também de toda a sociedade. Por essa razão, entendemos a manutenção do equilíbrio do Instituto deve ser igualmente executada como uma política pública do município, envolvendo o planejamento e a ação governamental. Registra-se a importância dos instrumentos e órgãos de controle externo, Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas e Ministério Público, com participação da sociedade e dos servidores, finalidade e propósito da existência do Instituto. Nesse sentido, o IPMCP vem cumprindo com as suas atribuições, pautando suas ações pelo compromisso com a legalidade e a transparência, com o servidor público e o município. Cumpre também, registra também que durante a gestão em curso foi aprovada a indispensável Lei Complementar 093/2022, adequando o regime próprio de previdência do município com as disposições da 603/2019, direcionando para um regime cujas regras contemplam de maneira mais igualitária e justa a todos os participantes. A busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial é um fator para a continuidade do Instituto de Previdência. Relatório geral. Demonstrativo de informações previdenciárias e repasse. Folha de pagamento, aposentadoria, pensionistas e funcionários. A nossa folha de janeiro, só para vocês terem uma ideia, na competência de janeiro de 2024, está em R$ 209.661,82, cujo, em 4 anos atrás, nossa folha não passava de R$ 40 mil. Então, a nossa preocupação em relação aos nossos servidores é com a garantia do pagamento dos benefícios a longo prazo. Não se trata de hoje, mas sim daqui a 10, 20 anos. Essa é a nossa preocupação para com a nossa Previdência. A dívida total do ente com o IPMCP, R$ 25.667.640,27, conforme o balanço patrimonial do exercício 2023. Esse é o montante total da dívida desde a existência do Instituto. Segundo as informações levantadas, que a nossa gestão está atuando desde 2013, doutora. Então, quando nós chegamos lá, já tinha uma dívida, tinha vários parcelamentos. Então, somado todo esse montante, hoje nós já atingimos um valor superior a 25 milhões. Dívida em atraso da Prefeitura e fundos. Essa é a dívida da atual gestão hoje, né, na data de 6 de fevereiro de 2024. R$ 185.351,32. Nós temos uma despesa administrativa, também seguindo aqui a competência de janeiro de 2024, de R$ 59.605,82, R$ 59.605,82. O nosso saldo atual, na data de hoje, também 6 de fevereiro de 2024, nós temos R$ 18.757.153,17. Esse é o saldo atual hoje, aplicado em fundo de investimento pela conta do Instituto. Cachoeira do Piriá, Pará, 6 de fevereiro de 2024. Esse é o relatório do Instituto, doutora.
Se precisar de mais esclarecimento, a gente vai ficar à vontade. Nós vamos, eu vou pedir aqui o vereador Ezequiel, que disse que ele tinha uma proposta, né? O senhor apresentou alguma coisa, não foi, vereador? O senhor quer apresentar? Segue. Só aí. Não, só tenho aqui o enquadramento da Secretaria de Saúde, patronal e servidor, que está em atraso. Boa tarde a todos. Doutora Ana Maria, quero lhe cumprimentar com o meu cordial boa tarde e estendo os cumprimentos aos demais promotores que aqui se encontram. Em nome do presidente desta casa, gostaria de cumprimentar os demais vereadores que aqui estão presentes. Eu fiz esse pedido para o presidente do IPMC, do Instituto de Previdência, né, aqui, que é o IPMC de Castelhão, porque o município efetuou o pagamento das mensalidades de todas as suas secretarias e fundos até agora, dezembro. A única pendência que o município possui, doutora, são dos meses de novembro, dezembro e janeiro da saúde, que ainda não foram pagos. Então, é por isso que talvez a dívida desta gestão tenha reduzido para o valor de 101 fração. Então, era esse esclarecimento que eu gostaria de prestar em nome da gestão. Que a dívida que nós temos hoje com o Instituto, ela é de novembro, dezembro e janeiro para cada saúde, e em relação às outras secretarias e fundos, apenas janeiro que está pendente, e temos um parcelamento que está em dias. Inclusive, esses comprovantes e essa documentação nós apresentamos, foi apresentado, na verdade, foi solicitado pelo advogado do prefeito, que recebeu uma notificação, e nós fornecemos esse comprovante que foi apresentado nos autos do procedimento investigatório criminal. Tá? Então, era isso que o município tinha esclarecido. Em relação a um projeto de solução de problema, me passaram alguma coisa? A gente tem informação de que até terça a gente vai estar regularizando a parte da saúde até dezembro, ficando pendente de janeiro de todas as secretarias e fundos, que nós vamos verificar a maneira como nós vamos regularizar isso. E em relação ao montante do passado, que são esses 25 milhões, né? 25 milhões, tem algum próprio? Porque isso é uma política pública que deve ser implementada no município. Eu entendo que isso é algo muito maior. A gente precisa realmente fazer um estudo para ver se o município tem condições, independente de gestor, de implementar algum programa financeiro para poder Sobre ajudar o isso. conhecimento foi feito esse estudo? Não, nós estamos focados em regularizar os débitos da gestão. Quando nós regularizarmos, com certeza a gente vai tentar regularizar, pensar em alguma proposta que permita ser continuada por outros gestores para que a gente possa regularizar o débito. Doutor, queria que o senhor esclarecesse também se estão sendo repassados ao Instituto de Previdência tanto as contribuições referidas aos servidores como a parte patronal. Porque nós recebemos uma informação do Sintep de que a parte patronal não estaria sendo repassada. Eu esperava. Contrapartida, né? Na verdade, foi pago segurado e patronal até dezembro de todo mundo. Saúde, como eu falei, tá? Até outubro que está pendente, mas foi pago segurado e patronal. Esse detalhe seria até interessante, Diego, se em outro momento se fosse apresentado, porque o Instituto tem essa informação também. Então seria até por isso que eu solicitei para que ele informasse, porque vindo do Instituto, com certeza, acho que confirma o que a gente está falando, já que a gente não tem documento. Boa tarde a todos. Sou o Dr. Batista, sou procurador do município, representando o município, assim como o Dr. Márcio. A doutora Ana, gostaria de dar uma boa tarde e estender a forma mais presente. Tá? O Daniel, assim como o Diego, o presidente do Instituto, nos acabou de afirmar, o município vem buscando fóruns, vem tentando todas as formas
tentar regularizar esse problema que nos foi apresentado. Como o senhor mesmo disse, já é um problema que não vem de hoje, tá? Vem há muito tempo. A gestão acabou passando, essa gestão atual também acabou passando, porque muitos gestores já passaram aqui com essa problemática dos repasses do Instituto, tá? Mesmo diante de algumas não, acho que não foi uma situação exclusivamente do próprio município de Cachoeira do Pigar. Muitos outros municípios sofreram muito com o seu repasse, a redução e busca do repasse do FPM. Inclusive aqui nós teremos que reduzir 2 cadeias, né, porque o novo censo aqui ele reduziu muito a população do município. Vai ter que reduzir 2 cadeiras aqui. Então, com esse novo censo do IBGE, os recursos do município também foram reduzidos. Tá? Mas a gente vem buscando, a gente vem tentando, tanto é que agora uma dívida, o CETEP apresentou uma dívida de, eu acho que quase mais de 900 mil reais. Agora o próprio presidente está afirmando que só são 185 mil, tá? Que eu creio que reduziu bastante o que já estava sendo proposto, né? Mas a gestão municipal está tentando solucionar essa situação com relação a uma proposta. Realmente eu acho que uma reunião como essa que acho que deveria acontecer, mas a gente tentar buscar meios, entendeu? Uma forma para tentar solucionar isso. Porque não é uma dívida tão baixa, são 25 milhões. O município não posso até garantir que não tem esse valor para chegar e quitar a dívida, onde o dia já vem lutando desde 2013 da dívida. Então a gente deveria reunir e tentar, de uma certa forma, puxar a solução desse ponto. Mas a gestão municipal, a atual gestão municipal, já está tentando solucionar pelo menos a questão econômica no momento, que são os repasses mensais, tá? Que é o objeto da ação civil. Obrigado. Surgiu uma dúvida, porque o doutor Daniel explicou aqui que houve um segundo parcelamento, que ele trouxe inclusive informação para cancelar. Por que precisou fazer esse segundo parcelamento? Já existia um parcelamento. Não foi isso? Já existia um parcelamento, vários parcelamentos, na verdade, né, que existiam. E depois da apresentação encaminhada pelo vereador, dos esclarecimentos prestados pelo município, nós entendemos, concluímos realmente que havia uma vedação legal à realização desse novo parcelamento. Me saiu da cabeça aqui qual é o número da lei municipal sancionada pelo próprio prefeito, a 93, que vedava a realização de novo parcelamento do débito previdenciário enquanto estivesse em vigência o parcelamento anterior. E ele foi realizado e, diante do fundamento jurídico desposado, ou desde da manifestação de segurança, fundamentação jurídica do representante, nós entendemos por bem a ação pedindo inicialmente a suspensão desse acordo de parcelamento previdenciário, uma vez que entendemos que não houve autorização legal para que ele fosse realizado. Existia um parcelamento e o município teve que pedir um parcelamento em cima do parcelamento, que é esse que está sendo questionado judicialmente por conta da lei municipal. Aí eu gostaria de saber como que precisou reparcelar uma situação que já tinha parcelamento. Na verdade, não houve um reparcelamento. Tá? Quando a civil já tem parcelamento, tá? E ela acabou atrasando o repasse. Esse valor foi permitido no parcelamento real. Mas quando é aprovado, sequer foi tramitado, mas foi apreciação. Aí, com a determinação
3, né, Constituição 103, que ela tem parcelamento e reparcelamento, a gente entramos em contato com o dinheiro e fizemos o parcelamento desse valor. Desde a D2 a possibilidade de parcelamento, só esclarecendo, e esse processo de parcelamento está tramitando na Secretaria da Previdência através do CAD prévio, né? Está sob avaliação ainda do Ministério da Previdência. Tá? E enfatizando aqui em relação aos parcelamentos, quando o atual prefeito assumiu, já tinha um parcelamento em curso, né, do exercício de 2020, parcelamento número 397/2020, no montante de R$ 2.690.220,81, de 60 parcelas. 9 parcelas foram pagas. Tá? Tem 51 parcelas em aberto, 33 parcelas em atraso. Então, tá? Então, em relação à atual gestão, foi feito parcelamento em 60 parcelas. Isso, é isso que eu vou continuar aqui. Tem o segundo parcelamento, o 057/2023, no valor de R$ 2.734.725,41, também em 60 parcelas. Isso é um novo parcelamento. E esse parcelamento novo, ele está registrado as parcelas do Fundo de Participação, do FPM, tá? Débito automático. Esse está sendo pago em dia. Era o parcelamento de dívida do município, né? Sim. É o de 2020, é da gestão anterior. Foi feito um parcelamento referente à dívida da atual gestão para com o Ministério da Previdência, enquanto havia um parcelamento em vigência. Em vigência, correto. No caso, hoje, nós temos 2 parcelamentos em vigência, né? A Previdência ela considera assim, enquanto está havendo parcelas pagas, o parcelamento está vigente. Certo? E o município está conseguindo pagar o parcelamento anterior, por exemplo? No momento, encontra-se 33 parcelas em atraso do parcelamento anterior. Certo, obrigado. Ao presidente do Instituto quanto havia sido pago para demonstrar que a prefeitura estava quitando seus débitos. Mas eles essa ideia de salientar quando foi paga essa parcela? Isso. Quando foi paga a última parcela? Esse último valor? Primeira pergunta. Essa última parcela. Isso. Isso. O ofício da promotoria direcionado ao município convocando esta reunião está datado 26 de janeiro. E antes disso aqui já se ventilava uma possibilidade de uma reunião como esta. Essa reunião foi programada em dezembro do ano passado, e aí houve o recesso. Quando voltou do recesso, dia 8, nós começamos a tratativa de onde ia ocorrer, porque, como eu disse, nós não temos um local, a gente dependia da Câmara. Aí, por isso que os ofícios só foram expedidos no dia 26. Mas, desde dezembro do ano passado e início de janeiro, que meu assessor, o Dr. Paulo Smith, vem tratando, junto com o município e também com a Câmara, principalmente, para a gente chegar a essa data. Eu não ia expedir um ofício sem ter a confirmação do presidente da Câmara, porque a gente não chega na casa dos outros sem autorização dos outros. Isso. Só para confirmar, isso confirma que ele, ao perguntar ao presidente do Instituto
deu a entender que o Instituto, né, o presidente estava omitindo a informação da quase quitação da dívida. Porém, a prefeitura omitiu a data em que ela efetuou, ou seja, já sobre a sólia da reunião. Só então para não falar. Aliás, a segunda coisa que eu encerro é a LOA do nosso município foi aprovada em dezembro, se não me engano. Verdade, vereador? O orçamento, né, consta no orçamento deste município alguma coisa para quitar essa dívida? Eu pergunto aos procuradores. Se no orçamento do município para 2024 consta alguma coisa para quitar a dívida previdenciária. Obrigado. Obrigada pela sua participação também. Gostaria de esclarecer algumas situações para quem não presencia a realidade de Cachoeira do Piriá. Além da queda do FPM que nós tivemos, que o doutor Batista informou, a gente também, doutora, tem dificuldade de governabilidade diante da relação arranhada que o Executivo tem com a Câmara Municipal. Então, sem entrar nos detalhes, então essa situação, com a queda do FPM, nós tivemos muita dificuldade no ano passado de manter essas contribuições em dia. Inclusive, o prefeito recebeu uma notificação da instalação do procedimento em novembro ou dezembro, e aí, naquele momento, naquela oportunidade, constava expressamente que o Ministério Público queria ter conhecimento do que estava pago. E foi quando o prefeito procurou correr para poder juntar dinheiro, para poder efetuar os pagamentos, e somente agora, realmente, nós conseguimos efetuar o pagamento. Uma outra dificuldade que nós enfrentamos também é que a nossa LOA não foi aprovada com tempo, pelo menos até o último dia do exercício de 2023. Ela somente foi aprovada em janeiro e isso engessou o município em relação às despesas que deveria implementar neste ano. Então, estou apresentando um pouquinho das dificuldades que a gestão ela tem enfrentado e enfrenta, para dizer a vocês que a solução, que é o objeto da reunião, né, doutora, foi tomada por parte do município parcialmente. E em breve nós vamos regularizar integralmente as dívidas e os débitos pendentes ainda da saúde. Volto a repetir, em relação a esse débito maior, nós não temos, doutora, como informar agora como nós vamos adquirir, com toda franqueza e sinceridade. Mas nos comprometemos em outro momento a instaurar um grupo de estudo ou qualquer outra atividade ou ação para que isso possa ser combatido e pelo menos amenizado. Ricardo, eu aproveito para, não sei se é sugerir, só pontuar aqui que eu entendo que esse assunto, pelo menos como pauta de discussão na Câmara, ele deve ser uma prioridade, né? Eu acho que esse ano a gente não pode deixar de mencionar que é um ano eleitoral, que muitas coisas vão acontecer. Então, se puderem, inclusive, discutir com antecedência, para não ficar por aquele momento tenso do segundo semestre, porque qualquer um que venha a assumir esses cargos daqui e também do Executivo vai enfrentar esse problema grave dessa dívida de 25 milhões num ponto que eu reputo que tira o sono de qualquer um. Você está trabalhando e não saber se a sua aposentadoria está garantida. Eu acho que isso é uma situação que tem que ficar, tem que ser equalizada, tem que ter prioridade, tem que ter uma política de busca de solução para o problema. Não é o Ministério Público que vai dar, o Ministério Público não é gestor do município, o Ministério Público é apenas fiscal da lei. Ninguém vai sentar na cadeira do gestor e dizer o que ele vai fazer. Quem tem que decidir isso é quem é eleito para resolver o problema do município. Que não foi o doutor Monteiro que recebeu, porque ele aprovou o concurso dele de promotor de justiça, é de fiscalizar quem não cumpre a sua parte, não é de gerir o que as pessoas que têm por lei, né, essa obrigação de fazer. Então, acho que agora o senhor tem uma proposta, eu acho que também o Sintep tem, né, doutora? A senhora quer apresentar também alguma coisa, né? Só quer apresentar primeiro o senhor. Passar para a palavra.
municipal, o João Batista e o senhor também, é apresentar assim, no município a documentação comprobatória dessa regularidade, dessa regularização do repasse das contribuições previdenciárias ao Instituto Previdência. Tanto no processo, que existe uma obrigação de fazer nesse sentido, de conferir ao município a regularizar esse repasse, tanto também para peço ao senhor que se apresente também para a Câmara Municipal, para a sociedade, né, de forma de permitir à sociedade que exerça controle social e também permitir uma maior transparência social no que diz respeito a esse tema que é tão comprometido. Então, peço ao senhor que se apresente a documentação comprobatória, também ao doutor Diego, referente à regularização dos repasses dessas contribuições na atual gestão, tá bom? Não, só complementando também, doutor, inclusive o que o servidor acabou de mencionar ali é uma preocupação, porque não é só regularizar, mas manter regularmente, mensal, as contribuições, porque nós temos uma folha hoje, como foi mencionado, de mais de R$200 mil, então a maioria desse recurso ele fica aplicado em fundos de investimento. Então, uma vez que você resgata para estar cumprindo o pagamento de folha, você perde, né? Nós perdemos rendimentos aí que são importantes para cumprir com a aposentadoria dos servidores a longo prazo, cumprindo a meta atuarial, tá bom? Só para complementar aqui a importância de manter mensalmente os repasses para o Instituto de Previdência. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa e agradecer a disponibilidade de todos vocês para comparecer ao nosso município para fazer essa reunião. Quero cumprimentar também todos os servidores que estão aqui presentes. Diego, qual o valor das 33 parcelas que estão em atraso do parcelamento, do primeiro parcelamento? Obrigado, senhor, foi essa a minha pergunta. As 33 parcelas, vereador, elas somam um montante de R$2.286.545,25. Parcelamento que já foi, agora nessa gestão não foi. Isso, é o parcelamento anterior. Oi. Quero dar as boas-vindas ao nosso município, dizer da minha satisfação e da minha gratidão de poder contar com os trabalhos de Vossa Excelência. Quero agradecer o promotor de justiça Daniel de Santa Luzia do Pará, comarca, também abrange o nosso município, a quem a gente tem dialogado constantemente, parabenizar pela imparcialidade, pelo compromisso de continuar nos ajudando em Cachoeira do Feriado. Cumprimentar a comitiva que veio com a doutora, cumprimentar o procurador do município, seu nome cumprimentar o Márcio, advogado do município, cumprimentar a Érica, que é assessora
assessora jurídica do CITEB, cumprimentar a Sueli, representante do Sindicato da ACS, cumprimentar o presidente do Instituto, uma pessoa íntegra e responsável, que tem se esmerado para garantir aos nossos aposentados e pensionistas e aos nossos servidores em geral que cheguem na inatividade com condições de recebimento dos proventos de aposentadoria e pensão. Cumprimentar os servidores que se fazem presentes na pessoa que está Dona Valnice, cumprimentar os demais que se encontram presentes, cumprimentar o presidente da Câmara, o vereador Zé Broca, carinhosamente a gente chama assim, o Miguel Valdicanes, que acharam importante estarem aqui. Cumprimentar o nosso assessor jurídico, Pedro, que nos dá prazer de estar conosco nesta reunião. Sem levar o discurso para questões políticas, partidárias, que foi uma preocupação nossa, não só da nossa procuradora, mas nossa. Porque, como disse o advogado Márcio, quando questionado sobre a dívida de 25 milhões, ele simplesmente disse que isso é algo maior. E por ser algo maior, é que requer de cada um de nós um maior esforço para juntos apresentarmos uma política que possa perpassar mandatos para nós construirmos junto uma solução de enfrentamento aos problemas financeiros e atuarial do IPMCP. Por isso, é maior, porque requer maior esforço. Eu, desprovido de qualquer discurso político, discordo de arranhões que tiveram no campo político. O tema previdenciário sempre foi tratado por mim com seriedade e de maneira apolítica. Sou servidor público, professor concursado deste município, a qual tenho a honra de dizer, e por isso tenho lutado desde 2013 para que a gente dê uma solução para o nosso instituto. É necessário, doutor, fazer uma breve história de como esse parlamento tem construído um aporte para o Instituto. E o Diego saiu disso. Em 2013, quando a ex-prefeita Beth assumiu o município, isso que o doutor Daniel falou, que é crônico e que perpassa 27 anos, na época era um grande desafio. Doutor Pedro e nós entramos no parlamento, legalmente fizemos os parcelamentos previdenciários que era necessário para tirar o município do caos. No entanto, o município começou a sair da UTI. Quando entra o novo gestor, o município já estava engatinhando no sentido previdenciário. Quando sai o ex-gestor, ele deixa 10 milhões de reais nos cofres do Instituto. Quando ele pegou, era pouco mais de 1,2 milhão nos cofres do Instituto. Preocupado com a instabilidade do Instituto, que sempre teve essa instabilidade, na hora de sair uma gestão para outra, eu estive na casa do ex-prefeito e propus a ele, na época,
que editasse uma lei que desse critérios para o presidente do Instituto assumir. Desses critérios, nós pontuamos, como por exemplo, que fosse do quadro efetivo, que tivesse nível superior, que fosse sabatinado pela Câmara, aprovado pela Câmara. Em seguida, preocupado com a questão de legalidade, propus a esta casa uma reforma da lei orgânica, porque observei que na nossa lei orgânica não existia nenhum tópico que se tratasse de previdência municipal. Incluímos na emenda 05 de 2022 um tópico inteiro, transferir uma redação da lei que foi sancionada para a nossa lei orgânica, no intuito unicamente de dar condições para o presidente do Instituto de fazer um trabalho pautado em dias melhores. A Câmara sempre esteve presente, votando leis importantes para dar legalidade e condições de trabalho ao presidente do Instituto. E hoje, 2024, nós estamos fazendo essa reunião com o objetivo único de apresentar uma proposta que vem enfrentar a médio ou longo prazo os desafios, que é tornar o Instituto forte, grande e próspero. Doutor Daniel, quando a gente investiu na primeira denúncia pautada na verdade, nós conseguimos provar que o município não estava repassando. Não é porque o problema vem desde 1997 é que nós vamos deixar correr frouxo, como se fala. Nós começamos a construir essa criança chamada Instituto de Previdência Municipal a partir de 2013. E eu, na qualidade de servidor, não de vereador, mas de servidor, tomei por bandeira a questão previdenciária do município. E chegamos aqui para discutir, e eu esperava que o município tivesse a sua proposta para nós solucionarmos o problema. Mas nós temos a proposta. Nós pensamos. A gente vive aqui pensando como nós vamos ajudar o município na questão previdenciária. Porque me preocupa, doutora, que são 619 servidores filiados ao Instituto. Em 2020, existiam lá 9 aposentados, 9 pensionistas, 3 funcionários, que totalizavam 21 pessoas que recebia dos cofres do PNCP, totalizando uma dívida, como já foi lido pelo presidente, de R$ 37.695,62. Em 2024, 4 anos após, aumentou os aposentados de 9 para 47, os pensionistas de 9 para 10 e os funcionários de 3 para 7, totalizando 64 ao todo. Com uma despesa de R$ 209.661,82. De 37, em 4 anos ela foi para R$ 209 mil. A despesa geral, que o presidente, eu creio que esqueceu de falar, juntando as despesas gerais e as despesas com porcentagem de funcionalismo, ela chega a R$ 268.727,64. Quase R$ 270 mil mensais. O argumento é verdade que o município diminuiu a quantidade de vereadores pela questão de população. Mas o argumento de FPI reduzido não prospera. E eu tenho aqui um relatório de 2023
do FPM. Eu vou dizer só a média mensal. Eu tirei uma média. Mas pela média, vão saber o valor mais ou menos que entrou no município durante o ano todo. A média é de R$ 2.733.026,75. Quase 2,8. Está no site do Banco do Brasil a informação. Nós tivemos, no mês de dezembro, 4 milhões de reais de FPM. Eu lembro que, nos argumentos do município, porque aqui eu não estou comprando esses estudos, estou comprando o município, colocaram essa questão para justificar a ausência dos repasses previdenciários. Ora, não é preciso ser perito, mas nós sabemos que os fundos, cada um dos fundos, é responsável por gerir o seu funcionamento. Por exemplo, o Fundeb, de onde se tira o pagamento previdenciário do Fundeb? Saúde, do Fundo Municipal de Saúde. Meio Ambiente, do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Portanto, o FPM, ele só cobriria o pobre, o patronal, dos funcionários da Secretaria de Obras, da Secretaria de Assistência, uma parte, e da Secretaria de Administração e Prefeitura. Então não prospera querer colocar culpa no FPM se o FPM não tem dinheiro, cara. O município recebeu, no final do ano, um recurso extra que o presidente Lula encaminhou a todos os municípios. O Fundeb, da mesma forma, só para conhecimento, o Fundeb, ele teve, de média, 3,1 milhões de reais. Tivemos superávit. A nossa LOA de 2022, ela foi orçada a menor. Tivemos superávit de arrecadação. Essa questão do parcelamento, eu nem deveria entrar, mas como entraram no parcelamento, eu vou pontuar. Como disse o doutor Daniel, quando fizeram o parcelamento, que eu provei pela legislação vigente, que rege a Previdência tanto no âmbito da União como no âmbito do município. Eu provei que o parcelamento ele foi irregular, ilegal, porque não tinha autorização legislativa. Eles pegaram uma lei de 2020, ora, nós estávamos em 2022. Todos nós sabemos que quando se edita uma lei, para parcelar o débito é um período de tempo. Nesse período de tempo existe um montante financeiro. Então, o montante financeiro de 2022 não era igual ao montante financeiro que foi parcelado na época do governo Leonardo Vale. Se eu me permite uma parte, como essa questão está judicializada, vamos esperar a decisão do juiz, porque esse ponto que o senhor está colocando, esse exato ponto é o objeto da ação que o doutor Mandego entrou. Então, como é uma questão judicializada, vamos esperar o resultado dela, né? Porque aí o juiz vai dizer, foi legal, foi ilegal. Para a gente não, quando existe uma coisa que está no Poder Judiciário, eu sei que politicamente pode discutir qualquer coisa, mas nós que somos do jurídico, a gente sempre tem que se abster a esperar a decisão do juiz. Entendi. Então, só isso, tá? Eu só peço essa questão, porque tem uma... Mas só para fins de informação, porque foi citado o tema, já existia um parcelamento, por isso que eu entrei com uma representação, porque já existia um parcelamento. E nós tínhamos aprovado uma lei recente, vedando o parcelamento, uma forma de nós proteger o nosso instituto. E esse parcelamento que o presidente deu, que tem 33 parcelas atrasadas, no valor de R$ 2.286.545,25. Essa dívida, nobre procurador do município, ela não é nem do primeiro prefeito
que já até faleceu, e nem do último prefeito que está na atual gestão. Essa dívida do município. É inconcebível uma gestão pública que nós sabemos que é pautada no princípio da imparcialidade, mas no princípio fundamental, que é o princípio da legalidade, da moralidade. Nós queremos argumentar que isso tem um marco divisor, que daqui para frente a gente cuida. A gente não pode, enquanto gestor do município, entrar com essa pauta para tentar justificar uma ausência de política previdenciária no município. O que se quer, doutora, é que o parcelamento anterior, o município volte a pagar 33 parcelas e volte a pagar. É isso que a gente quer. E para finalizar, já estou me estendendo muito, mas é necessário. Para finalizar, visto não ter apresentado uma proposta, nós temos uma proposta, nós servidores do município. E eu creio que o João do Sindicato vai entregar na mão de Vossa Excelência. Foi colocado aqui, olha, uma epígrafe. Proposta de enfrentamento aos prejuízos financeiros e déficit atuarial do Instituto de Previdência Municipal de Cachoeira do Iguiá, ocorridos no período de 27 anos. Objetiva-se com elas diminuir os desgastes e impactos financeiros a médio e longo prazo, oportunizando ao RDPS condições financeiras futuras para custear os proventos de aposentadoria e pensionistas e outras despesas gerais. Além disso, estas propostas poderão contribuir significativamente para equilibrar financeira e atuarialmente o Instituto de Previdência do município de Cachoeira do Iguiá. Eu não vou ler, eu só vou ler o tema da proposta, para não me estender. Nós sabemos que a emenda constitucional 103, ela obrigou os municípios a fazer reforma previdenciária nos seus institutos próprios. E foi feito em 2022. Nós entendemos que era necessário uma forma de melhorar o Instituto. E a alíquota do servidor público saiu de 11% para 14%, 3% a mais do bolso do servidor público. O servidor fez a sua parte, o legislativo fez a sua parte. Em contrapartida, o município não fez a sua parte. Quando deixou acumular dívidas, chegou próximo de 3 milhões de reais e faz o parcelamento. Tem um parcelamento aqui. O município não cumpriu com a sua parte quando deixou de repassar até mesmo a contribuição que é descontada do contra-cheque do servidor, que é o cúmulo da incompetência. Tirar do servidor que repassasse. E as propostas que nós temos como servidores, que a gente vai entregar para o procurador do município, para que se vire uma proposta para o executivo. A primeira proposta é reajustar e atualizar as leis 04 e 05 de 2011. Que leis são essas? Lei de cargos, carreira, salário, que é o PCCR do município. Quando foi editada essa lei, em 2011, para Vossa Excelência ter uma noção, o técnico de enfermagem, no concurso público de 2007, ele recebia um salário, mais 30% de um salário de vencimento claro. Hoje, ele recebe unicamente um salário. Não houve atualização salarial. Praticamente desgastado o servidor. E eu entendo, como servidor público, que se fizer o reajuste dessas leis, o servidor terá condições de contribuir mais, porque vai aumentar o salário, vai contribuir mais. Quem ganha com isso é a Previdência Municipal. Sentar para discutir no órgão procurador com a Câmara. A Câmara está aberta para discutir qual é o melhor caminho. E o caminho é esse. E o outro, para finalizar, é a realização de concurso público.
Os mais idosos têm um ditado que diz: de onde se tira e não se coloca, se acaba. Nós temos 619 servidores. Desses vão se aposentando. Já chega a 49. Daqui 20 anos, se não houver concurso público, quem vai contribuir? Porque o aposentado, ele só contribui se ele estiver acima do teto do INSS. E ninguém Cachoeiro do Pigar recebe acima do teto do INSS. A perspectiva futura, se não houver concurso público, é que o Instituto não vai ter dinheiro, condições de pagar o servidor aposentado. Para ter uma noção, existe folha de dezembro do Portal Transparência, 940 servidores temporários. 940 temporários. Distribuído assim: na Prefeitura 239, na Saúde 223 e na Educação 478. Proposta para ser discutida, para que a gente possa trazer mais contribuintes para o IPCP. Precisamos discutir, e você excelência disso. Nós estamos no âmbito do município e as políticas públicas, elas dizem respeito a nós, os munícipes de Cachoeiro do Pigar, a Câmara Municipal, o Poder Executivo, a sociedade organizada, como se emprega, como os sindicatos das categorias. Estamos prontos, nobre procurador, para discutir essas propostas na Câmara Municipal e tomar um caminho que leve o nosso Instituto para dias melhores, torne grande, torne forte e torne forte. Muito obrigado e boa tarde a todos. Senhores, essa consideração eu considero importante porque foi falado pelo nosso vereador que o município não apresentou uma solução. Foi perguntado se havia solução para nós adquirirmos mais de 25 milhões. Realmente, solução agora nós não temos, porque nós precisamos verificar a capacidade financeira do município e verificar de que forma isso pode ser pago. Que eu, como advogado, nem o procurador do município, eu disponível para isso. Mas em relação à solução, pelo menos dos débitos desta gestão, como foi informado, eles foram pagos por adquiridos, já estando pendente apenas a saúde. Então, nós apresentamos sim uma solução. Então, é importante que isso fique bem claro. E voltando à fala para o novo vereador, eu queria saber, vereador, qual é a proposta para que nós possamos pagar os 25 milhões? Não é para arrecadar mais, porque arrecadar mais, nós estamos pensando em realizar os concursos. Essa pauta já é uma pauta do CITEP conosco, que nós realmente estamos analisando a questão dessas leis, em relação aos 25 milhões. Porque realmente a gente quer essa união, a gente quer essa integração. Qual seria a proposta para que nós possamos pagar o débito de 25 milhões? Que não é nosso, mas que é do município que nós temos que pagar. Márcio, muito boa a votação e continuo dizendo que não teve a proposta. Que respondendo. Nós sabemos que a Previdência em si ela já nasce devendo. Ela foi criada já em dívidas. Tanto faz o INSS como os RTPS. É claro, evidente que esse déficit atuarial de 25 milhões que o município adquiriu ao longo de 7 anos, não existe ninguém aqui com mágica para aplicar isso. Mas a proposta de aumentar os contribuintes, a proposta de ajustar o salário das categorias que estão defasadas, isso a longo prazo vai equalizar a questão atuarial. A longo prazo. E eu trouxe a proposta. A longo prazo, nós não estamos aqui para resolver hoje, mas a longo prazo. Muito obrigado. Dos 25 milhões, eu não sou contadora, mas eu entendo que o município deve ter seus contadores, deve ter seus bons profissionais que têm condições de fazer um estudo. Em 4 anos que a pessoa está numa gestão, acredito que teria condições de sentar e pensar, não. Claro que 25 milhões, um município que não é rico, não vai ter hoje para tudo. Tá? Mas,
sentar com os profissionais e pensar como é que vai, inclusive uma das formas de não aumentar esse montante milionário é pagando os parcelamentos que já foram feitos, inclusive, eu também, desculpa ser, mas eu entendo que não existe dívida dessa gestão passada. É a gestão do município, né? Qualquer um que assuma o próximo Estado, ele tem que ter conhecimento que ele tem um problema e trabalhar em cima de resolver, né? Acho que é para isso que a gente se candidata, não é verdade? Quem se candidata, né? É tipo, eu sou promotora de justiça, eu não me sinto condição de ser uma pessoa que tem medo de enfrentar a criminalidade, porque eu fiz concurso para ser promotora. Então, no mínimo, eu tenho que ter um pouco, não digo de coragem, mas não posso ter medo. Ah, vou processar fulano porque eu tenho medo. Não pode existir. A mesma coisa que um vereador não pode dizer que não posso apresentar proposta de lei porque eu não quero me comprometer e dizer que aí, para isso ele se candidata, né? Então, o gestor também se candidata para solucionar os problemas municipais. Mas, enfim, fora essa questão, eu quero pedir à advogada do Sintep, que tem algumas palavras para dizer, né? Nós já estamos, olha, são 16 horas e 50 minutos. Programamos finalizar às 17h30, certo? Então, claro que eu ainda vamos ouvir o presidente da Câmara também, né, que deve ter algumas palavras para me dizer, e as considerações finais. Então, nós temos 40 minutos ainda para estar aqui. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos aqui a todos os presentes. E eu tenho duas ponderações, doutora, para fazer em nome da entidade, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública, aqui do Estado do Pará, que é o Sintep. Então, nós representamos todos os servidores ligados à Secretaria de Educação. Doutora, dentro aqui das considerações que já foram feitas aqui pelo presidente do Instituto, pelo vereador Ezequiel, pelas informações que nós já temos, o Sintep é uma entidade que vem acompanhando, tenta acompanhar essa discussão acerca da questão do Instituto, né, de Previdência do município. De fato, é uma situação grave, eu reputo como grave. E agora, finalmente, a gente está vendo uma tentativa, né, de solução para esse problema que ele é de médio e longo prazo, no meu entendimento. O Daniel vem acompanhando isso bem de perto, né, com uma atuação muito importante nesse sentido, e está vendo já o problema, né, a médio e longo prazo. Nós temos uma representação enquanto entidade, já lá atrás, ainda em 2017, fizemos, né, no Ministério Público requerendo providências, como nós soubemos, né, quando o Sintep teve informações de que havia esse déficit no Instituto, nós fizemos uma representação no Ministério Público, e aí ela ainda está tramitando, né, acerca desse valor que foi desviado na época ainda, né, durante as gestões municipais anteriores. Todos os prefeitos que passaram aqui, e na época que a gente fez esse levantamento, a dívida era cerca de 17 milhões. Hoje o presidente aqui já afirmou para a gente que já é de 25. Então a tendência é que ela de fato aumente e fique cada dia pior. O vereador Ezequiel, ele apresentou já a proposta, né, enquanto vereador aqui dessa Casa Legislativa. E o Sintep, como o procurador inclusive afirmou, ele vem já há um tempo tentando formalizar essa tratativa acerca da possibilidade de realização de concurso, que de fato para nós é a primeira solução dada, né, para sanar ou pelo menos minimizar esse rombo do Instituto, seria a realização de concurso público. A gente sabe que os servidores que são temporários, como aqui é um Instituto de Previdência, né, aqui é um regime próprio, a gente sabe que as contribuições dos servidores que são temporários, que são aí, tem cerca de quase 1.000 servidores temporários, não é isso, vereador? 940 exatamente servidores temporários. Esses 940, nenhum contribui para o Instituto.
Então, são contribuições que vão, né, são diretamente repassadas ou deveriam ser repassadas ao Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, e eles, de fato, não contribuem para o Instituto. Então, a gente traz aqui, doutora, como experiência, o município de Capanema, que eu vou citar aqui, e está na mesma situação. Né? O Instituto de Capanema, ele faliu ainda há uns anos atrás, e o que foi feito lá? A proposta lá foi para fazer uma capitalização do Instituto ao longo aí de 20 anos. E hoje, lá, a solução foi essa, a realização de concurso público, que chegou a um nível que conseguiu, pelo menos, equalizar, né, pelo menos não deixar negativa essa dívida previdenciária. E hoje, apesar do último concurso feito lá, que foi em 2019, hoje os servidores que entraram nesse concurso, né, ingressaram, foram nomeados e empossados, eles já não se encontram mais trabalhando no município por várias questões. Principalmente a questão salarial, servidores que passaram em outros concursos, né, assumiram outros cargos em outros lugares, enfim. E o que aconteceu? O problema, ele retornou. Né? Então, assim, chegou lá a um nível que o município conseguiu equalizar, e aí, após a saída desses servidores, né, exonerações, enfim, o problema voltou. E hoje o Instituto de Capanema, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ele não consegue cumprir com o pagamento de todos os custos, né, de despesa do Instituto, e aí a Prefeitura tem que complementar. Mensalmente, o município, né, com verba própria, ele complementa para o Instituto de Previdência para poder conseguir quitar folha de pagamento. E aí eu digo folha de todo mundo, né, de todas as secretarias, enfim, a folha do Instituto. E aí, nesse caso, exatamente, é a mesma situação, doutora, de todos os lugares. E aí o que acontece? Como eles estão com essa problemática, né, de receita menor que despesa, e aí o prefeito, o município precisa complementar mensalmente, há atrasos. Então, a situação de lá é pior que a daqui. Que eu vejo que a médio e longo prazo vai ficar, talvez, a daqui pior que a de lá, enfim. Então, inicialmente, doutor, a nossa proposta enquanto entidade seria a principal, acho, a realização de concurso público. E se fosse possível até, o doutor Daniel, que é o promotor local, né, responsável pela condução desses trabalhos, viabilizar um TAC para a realização de concurso público ainda esse ano, né, dentro do prazo do prazo final aí, para a realização de concurso público em razão do ano eleitoral, e a nossa proposta inicialmente seria essa, a celebração de um TAC, junto com o Ministério Público, município, instituto, a fim de tentar realizar um concurso imediato, inclusive para o Instituto, porque, pelo que me consta, eu acho que lá no Instituto é somente o presidente, né, do Instituto, que é servidor de carreira, né, Diego? Os demais, só para a senhora ter uma ideia, nenhum é servidor concursado. Então, para a senhora ter uma ideia, doutora, de como é a situação aqui em Cachoeira. E aí, seria essa a nossa proposta, viu, doutor? Tentar viabilizar um TAC nesse sentido, município, Instituto de Previdência, para tentar sanar essa problemática em relação à questão do Instituto. Até por causa da grande quantidade de temporários, né? São 940 servidores temporários que não contribuem em nada aqui para o município do ponto de vista, né, previdenciário. Além disso, a nossa contribuição também enquanto experiência nesse sentido seria, doutora, também de viabilizar um plano de capitalização para o Instituto, da forma como foi feita no município de Capanema, que foi feito mediante projeto de lei ainda em 2011, e a obrigação do município é fazer o repasse. Além do município fazer o repasse patronal, o repasse do servidor, que é a retenção, ele também tem a obrigação de fazer o repasse referente ao plano de capitalização do município. Então, uma possibilidade de capitalizar esse município e diminuir a dívida, né, dele com o Instituto. Então, inicialmente seria, doutor, essas duas possibilidades que eu citei aqui, né, enquanto possibilidade de tentar resolver, né, solucionar essa questão do Instituto para os servidores, e não atrair mais prejuízos
país que já vem tendo, né? Principalmente para os servidores que estão se aposentando. Daqui a um tempinho, eu não sei qual a projeção do Diego. Inclusive, eu até queria pedir, aproveitar a oportunidade e solicitar para ele o estudo atuarial, o último estudo atuarial realizado, eu acho que foi em 2023, né? Vocês têm esse estudo? O Sintep vai fazer o requerimento por escrito para a gente também ter acesso ao fundamento dele para esses dados que ele apresenta aqui. Nossas contribuições são essas. Obrigada. Já vou responder. A pergunta da nossa plateia, a preocupação é no sentido de como se pode proteger quem já contribuiu. A forma de proteger está sendo colocada aqui. O concurso público é uma forma, porque aumenta a base dos contribuintes, então, é lógico, aumentando a base está protegendo aqueles que estão aposentados, que já estão em vias de se aposentar. Eu realmente acredito que o município vai apresentar uma proposta, não de quitação de 25 milhões, mas de pelo menos começar a pagar aquele parcelamento que está em atraso, aquela parte que, embora não tenha sido feito pela pós-gestão, mas acaba sendo, né, de quem está na cadeira. Então, essas são formas de que vá. Olha, está havendo hoje uma preocupação com esse tema. Nós vamos esperar que essa reunião traga um resultado, né? Não vamos achar que vai ficar tudo do mesmo jeito. Nós vamos acreditar que o Executivo vá sim conversar com a Câmara dos Vereadores e que vão construir essas propostas que foram colocadas na mesa. Se uma é bastante, não, mas são várias soluções possíveis. O contador que está aqui presente e outros, inclusive do próprio município, pessoas que são capacitadas aqui, vê o exemplo de outros municípios que com certeza solucionaram seus problemas e vê também de quem não conseguiu solucionar, porque com os erros dos outros a gente também aprende. Então não vamos seguir o exemplo do que aconteceu. Essa história, a questão de servidor público passar no concurso e sair, realmente acontece muito, porque às vezes o servidor ele já estudou muito, está muito capacitado e aparecem outros mais atrativos. É normal. Cada pessoa vai atrás de onde está melhor, né? Nós também somos assim. Então, por isso tem que ser sempre aquele fôlego para renovar os concursos, diminuir. O Ministério Público também é assim. Muitas vezes nós perdemos nossos servidores muito qualificados, que acabam, e a gente qualifica muito nossos servidores, muitos cursos, e eles qualificados vão para outro lugar. Mas faz parte da vida, né? Só tem mais uma pergunta. Nós estamos com 17 horas e 2 minutos. Na realidade não é uma pergunta, mas uma proposta. Quando eu fiz a pergunta, o autor disse que não havia nada em pauta relativo à LDO. Então, a minha proposta, já que a LDO de 2024 foi aprovada na metade deste mês, portanto, não temos aí 20 dias, eu proponho uma emenda que é possível, inclusive convoco os vereadores, que se estabeleça para lei orçamentária de 2024 já uma reserva para que se inicie, antes mesmo que se faça qualquer tipo de estudo, porque se for fazer estudo técnico, vai demandar o tempo para se montar a comissão, o tempo para se publicar no Diário Oficial a comissão. E essa comissão começar a atuar para tentar sanar os 25 milhões, mais 25 milhões, isso aí já terminou o mandato do atual prefeito. Então, eu sugiro que, porque é recente a aprovação da lei orçamentária, que a Câmara faça uma reunião e faz um adendo a este orçamento, que é possível, tá? Para este 2024, com valor mínimo reservado para quitação, enquanto se procura um estudo técnico, se monte uma comissão para fazer o estudo técnico, para se começar
um valor mais volumoso que está esses mais de 25 milhões. Essa é a proposta que deixa a promotoria, né, e deixa, né, aos vereadores, né, do nosso município. Em última instância, caso não haja possibilidade, eu sugiro que no final deste ano vai ter uma nova votação para a lei orçamentária de 2025, que já tem, porque já vai ter, este ano para estar se preparando para isso. Repito, que faça uma emenda, né, a lei orçamentária para este 2024, com o mínimo, para não pagar nada, passar o ano todo sem pagar nada dos 25 milhões, com o mínimo, tá? E isso impossibilitado, se a prefeitura justificar que é impossível realmente, pelo menos este mínimo, que já deixa de sobreguarda os nossos nobres vereadores e a prefeitura, que deverá propor na lei orçamentária de 2025 o valor para começar a quitar esses mais de 25 milhões. Pedir que o presidente da Câmara faça as considerações. Boa tarde a todos. Na oportunidade eu quero tão somente agradecer aqui na pessoa da doutora Maria Magalhães, agradecer carinhosamente a sua presença, agradecer ao doutor Daniel, promotor ali da comarca de Santa Luzia, dizer a Vossa Excelência que ai de nós, ai desse município, se não tivesse a presença do Ministério Público atuando dentro do município, no intuito de ajudar realmente o município a se conduzir e a se conduzir bem diante das responsabilidades que a nós foi confiada, tanto a nós enquanto parlamentar, quanto ao executivo, como executivo do município de Cachoeira do Piriá. Na oportunidade de agradecer ao doutor Pedro, jurídico desta casa, agradecer ao doutor Márcio, jurídico do Poder Executivo, agradecer ao senhor Batista, procurador do município de Cachoeira do Piriá, agradecer o jurídico também do IPMCP do nosso município, o presidente do Instituto, na pessoa do senhor Diego, agradecer aqui na pessoa do delegado a Polícia Civil, que ora está presente, muito obrigado. Agradecer a Polícia Militar, que também está presente. E eu quero, na oportunidade, levar um cumprimento todo especial, em nome da minha querida amiga Elma Bezerra, que aqui se faz presente, e diga-se de passagem, talvez a primeira funcionária que foi contratada por este município. Agradecer em seu nome todos os servidores que aqui se faz presente. É a vocês que nós devemos esclarecimento nesse momento aqui dessa reunião, que se trata do interesse de cada um de Vossa Senhoria que aqui se faz presente. Agradecer também a presença do sindicato que hoje está representando aqui as categorias. Enfim, finalizar a minha fala rogando a Deus que Deus possa estar nos iluminando, nos dando força, sabedoria, para que assim nós possamos nos conduzir à frente dos nossos cargos e que a gente possa fazer um mandato que ele possa ser transparente aos olhos de Deus e aos olhos do público de Cachoeira do Piriá. Muito obrigado. Realmente queria agradecer a doutora Ana Maria, ao doutor Bruno, aos vereadores que aqui compareceram, ao CITEB, à sociedade civil, em especial os servidores públicos municipais, os maiores interessados,
nesse tema. Nós ouvimos aqui e vislumbramos possibilidades de um futuro, de uma perspectiva mais promissora para o regime próprio de previdência municipal. Foram dadas várias alternativas. Foi estabelecida uma possibilidade de criar uma ponte entre diversos setores da política da sociedade de Cachoeira do Piriá, para que esse tema seja um tema encarado de frente, que se estabeleça uma política pública, doutor Ezequiel, atemporal, acima das gestões, acima dos partidos e das agremiações políticas, uma política pública contínua que tem como objetivo principal garantir o equilíbrio financeiro atuarial desse sistema previdenciário, desse regime previdenciário, porque, da maneira como ele está hoje, existe uma possibilidade de falir, como a doutora falou, para usar o termo mais popular, de ele realmente não conseguir mais sustentar, e dos servidores municipais da ativa e os aposentados serem muito prejudicados no futuro, realmente terem seus direitos sociais comprometidos. Então é uma possibilidade. Hoje é um dia que pode ser um dia de virada, um dia na qual as paixões são deixadas de lado e todos, na verdade, sentem na mesa para discutir as propostas que foram colocadas aqui nesse evento. Temos que discutir as propostas do vereador Ezequiel, as propostas do Sintético, as propostas do município também têm que ser colocadas na mesa para serem discutidas com os senhores do parlamento. Vamos superar as adversidades, superar as hostilidades e conseguir realmente garantir o direito previdenciário dessa coletividade de servidores, porque é para isso, por eles que nós estamos aqui. O Ministério Público fez o seu papel e continuará a fazê-lo, certo? No que diz respeito à responsabilização criminal de gestores anteriores ou futuros ou do atual, responsabilidade por improbidade, atenuando ao município para que ele de fato exerça e cumpra a sua obrigação legal de efetuar os repasses das contribuições previdenciárias, repasse integral ao Instituto de Previdência. Então nós vamos continuar a demandar ao município, principalmente, e aos gestores que não realmente derem aso a esse cumprimento total dessa obrigação legal de garantir esse repasse das contribuições previdenciárias. Mas, acima de tudo, doutor, o que nós viemos fazer aqui realmente foi tentar estabelecer pontes, caminhos, alternativas. Não é a nossa atribuição é do mundo, da política, da sociedade civil, do engajamento das entidades de classe, entidades representativas de classe. A proposta trazida pela doutora advogada Sintético é muito boa, tem que ser maturada, discutida. Realmente o número de servidores efetivos tem que ser maior do que o número de servidores temporários. Os temporários nós não sabemos se eles estão contribuindo para o INSS, mas para o regime próprio não estão contribuindo. Então nós temos que aumentar o número de servidores efetivos, concursados, para garantir o equilíbrio atuarial e financeiro do regime próprio, do Instituto de Previdência, e garantir também que essas pessoas tenham a perspectiva de receber aposentadoria. Nós temos que discutir também a proposta de capitalização, que realmente é algo a ser discutido por técnicos, né? E queremos que isso se dê agora. Por que não? Realmente superar essas adversidades e discutir isso em prol da coletividade de servidores. Nós saímos daqui com a esperança de que isso seja feito. No que diz respeito ao concurso público, doutor, e o Ezequiel, também no município, nós até sugerimos aos senhores que encaminhem no Ministério Público expedientes, ofícios, abordando o tema da Previdência, do Instituto de Previdência, dessa dívida previdenciária do município para o Instituto de Previdência, e de que seria premente a realização do concurso público para que a situação do regime próprio não se agrave. Então, por favor, encaminhe no Ministério Público, que nós vamos instaurar o procedimento e vamos, dentro desse procedimento, tentar formalizar um acordo com o município
para a realização do concurso público. O município dialoga com o Ministério Público, o município de Cachoeira dialoga. E a sociedade civil também. E nós queremos que isso continue. Estamos aqui para isso. Nesse espírito de fraternidade, solidariedade, colaborativo, é que nós viemos aqui e realmente queremos que uma solução a médio e longo prazo seja dada. Pagar o rumo de 25 milhões, doutor, realmente é difícil, mas é algo que deve ser estudado por técnicos, por contadores, mas garantir um repasse regular aqui para diante é obrigação de todo gestor que sentar na cadeira do prefeito de Cachoeira do Piriá, ou gestor da área de saúde, de assistência social, qualquer gestor tem que garantir esse repasse, para que não haja nenhum tipo de comprometimento ao equilíbrio atuarial e financeiro do regime próprio da Previdência. Então, o engajamento da sociedade civil é necessário, o engajamento da coletividade de servidores municipais é necessário, do parlamento também, e nós queremos que realmente esses laços e essa conversa, esse diálogo seja frutífero daqui para diante. É muito possível que seja. E nós realmente acreditamos que vocês vão lograr isso se abrirem portas para a conversa e para a todos. Tá? Muito obrigado. Eu passo a palavra para a doutora Ana Maria. Obrigada, Daniel. Já encerrando, parece que eu estou falando. Inicialmente, eu agradeço a presença do Dr. Márcio, do Dr. Batista, que vieram aqui, a presença de vocês foi muito importante. Nós só convocamos essa reunião porque nós acreditamos no diálogo, principalmente no diálogo, Não tem por que nós, pessoas profissionais, não sentarmos numa mesa e conversarmos os nossos problemas. Podem ser difíceis, podem ser espinhosos para alguns, mas problemas que são de todos, da coletividade, não podem ser tratados em quatro paredes. Eu não posso sentar com o doutor Daniel e querer decidir o município de Piriá, porque nós não fomos eleitos para isso. Nós somos promotores de justiça. Então, eu quero deixar bem claro que a função do Ministério Público é de fiscal da lei. Nós ingressamos com ações penais, com ações civis, mas a administração do fundo, de qualquer coisa que seja neste município, ela é levada a cabo pelo Executivo. Não tem nenhum promotor sentado na cadeira do Executivo e nem vai ter, a não ser que ele saia do Ministério Público e se candidate a prefeito. É outro assunto. Mas, então, o que pode esperar de nós é isso que nós estamos fazendo. O doutor Daniel tem 3 ações, não é isso? 3 ações. Tá? Uma para a obrigação de fazer, que era a obrigação de pagar o fundo de parcelamento, que é atualizar. Ele entrou com a ação, coisa que nem precisaria se tivesse sendo pago, mas não estava, foi necessário. Houve ação de probidade por questão de não ter efetuado os pagamentos. E, por fim, a ação de anulação do parcelamento, que ainda está pendente de decisão, então vamos esperar o que é que o juiz vai dizer, e ele vai discutir uma coisa que está judicializada. Da minha parte, eu disse para os senhores que eu aqui represento o Procurador-Geral, porque ele tem a competência criminal e ele me delegou essa missão. Então, aqui eu tenho apenas uma questão pequena de investigação criminal, que não resolve, porque o crime não resolve nada. Uma pessoa mata a outra, ela é processada, ela pode ser condenada, ela pode ir presa, mas aquele morto não volta à vida. Então, o crime, ele tem, a ação criminal tem uma função relevante social. Eu, por exemplo, não abro mão da minha conduta criminal, mas não resolve o problema de ninguém. A parte criminal não vai resolver esse assunto. Gosto de deixar bem claro para que não pensem que somos nós que vamos resolver. Esse assunto vai ser feito, conforme disse o doutor Daniel, com as entidades de classe, com engajamento, principalmente os bons profissionais que tenho certeza que estão na Prefeitura de Piriá, a Câmara fazendo também esse papel dela importante, e aí que juntos vão construir essas propostas várias que foram apresentadas. Elas têm que, a partir de agora, é um pontapé para seguir adiante.
E eu proponho, vereador, não, quem isso eu vou propor? Eu sugiro, eu peço que nas sessões, toda a primeira sessão da Câmara, meses após meses neste ano, seja mencionado a situação da Previdência, se está em dia, se foi atualizado, enfim. Já chame aqui o Diego, desculpa, poxa, sempre eu estou confundindo e que na primeira sessão, assim, enfim, mas que mensalmente seja tratado nesse assunto. Como é que está a situação? O parcelamento que estava sendo pago foi quitado alguma parcela? Desse mês, os repasses foram feitos integralmente, tanto a parte patronal quanto a parte do. Isso é informação. E que essa informação seja tornada pública. Porque não tem como se manter em segredo, ou em sigilo, ou em silêncio, uma situação que é de interesse principalmente de quem está lá fora. Né? E de alguns que também, como a vereadora disse, eu também sou servidora, interesse dela, o vereador também servidor. Então, não tem por que não ficar aberto isso. Né? Eu aposto na transparência, no diálogo, no respeito. Eu acredito que ninguém faltou com respeito por ninguém, pelo contrário. Achei que foi uma sessão dentro do que se esperava, dentro do que o vereador me disse que ia ser mesmo meio tranquila. Fazendo os agradecimentos, eu tenho que agradecer, por isso, já agradeci muito ao presidente da Câmara, ao vereador Ezequiel, mas a pessoa com quem eu conto muito para estar nos lugares é o meu parceiro, o doutor. Aqui o doutor Bruno Saravalha, promotor de justiça, ele ficou calado hoje, porque ele não quis usar a palavra, porque já dois promotores falando. Mas todas as situações que eu penso em fazer, eu troco ideia com ele, porque eu sou uma pessoa muito de fazer as coisas, e às vezes sempre é bom a gente ouvir alguém que seja mais comedido. Então, olha, eu estou pensando em fazer isso. E o doutor Bruno disse, vamos lá, é para ir? Sentou comigo, analisou o que nós tínhamos, também as ações do doutor Mondego, olha, nós temos essa situação, sim, se é válido, eu concordo contigo, então sempre é bom a gente trocar ideias com uma pessoa que a gente confia tanto, que no caso é o meu colega, promotor de justiça e amigo também, que está lá no DAE. Doutor Mondego também já agradeci, mas volto a agradecer, o fato de você não só ter acolhido minha sugestão, como estar aqui com a gente, porque esse é um trabalho nosso, né? É interessante, principalmente eu trabalho mais do doutor Daniel, o meu é muito pequeno, né? É muito, quase nada, porque eu disse a parte criminal era onde eu estou nenhum. E de resto, né, o atendimento aqui que nós tivemos por parte do Instituto, muito técnico, e que prestou esclarecimentos aos servidores que estão lá na plateia, assistindo também, que nós convidamos, que são, até mencionaram, é uma reunião pública, eu disse não. Ela não é sigilosa, mas ela não é pública no sentido de que não é a população que está sendo convidada, mas sim os servidores, porque esse é assunto de interesse deles. E realmente estou vendo que tem bastante gente que veio prestigiar esse evento. Não sei se os senhores saem daqui com uma sensação de que não entenderam bem o que se tratou, mas em um resumo muito rústico, nós temos um problema, que é uma dívida passada, de 25 milhões passada, mas que está pressionando. Nós temos parcelamentos que estão em andamento e que existem parcelas não adquiridas. Foi mencionado que esse parcelamento não foi da gestão atual, mas ele existe, como eu disse, essa situação é acima de que a gestão ABC é um problema do município. E nós temos os repasses mensais. Então, todo mês, todos os servidores contribuem, os concursados, contribuem com a Previdência, uma parcelinha. Esse valor tem que ir no fundo, porque por isso é debitado. Além dessa parcela que é debitada de contra-cheque de cada servidor, tem a parcela patronal, que é a contribuição do município. Isso aí também tem que ir para o fundo. Se novos servidores ingressarem, concursados,
essas parcelas, tanto do servidor quanto do patronal, ela cresce. Então, ela vai formar um colchão mais macio para dar um certo conforto em relação ao futuro. Então, por isso que essa é uma proposta muito interessante que deve ser produzida. Então, basicamente, o meu objetivo é me informar, principalmente aos servidores, que existe um problema, mas tem soluções para ele. Não é questão que o enfermo morreu. Ele está doente, mas tem remédios que podem ser aplicados, né? A doutora trouxe também as propostas dela, inclusive mostrando o exemplo do vizinho, que em algum momento deu certo, mas depois já não funcionou. Então, mas o município de Piriá, vendo esses exemplos, já pode procurar um caminho melhor, né, que traga mais consistência às novas propostas. E eu encerro com meu agradecimento em especial aos que estão aqui presentes, que são os servidores que estão na plateia. Meu muito obrigada. Eu volto para Belém, eu trabalho lá. O doutor Daniel é o promotor daqui, nós vamos apenas para essa reunião, nessa situação resumida, mas nós estamos sem disposição do município, doutor. O senhor sabe que lá tem uma porta aberta para a gente conversar, né, para apresentar documentos. Nosso tratamento sempre é com respeito ao dinheiro. E também os vereadores, se quiserem fazer uma visita lá à prefeitura da capital, tiver alguma demanda, como eu disse, a minha parte ela é só criminal. Mas não quer dizer que não se possa passar lá para tomar um cafezinho, né, e me atualizar das boas novas que vão acontecer em Cachoeira do Piriá. Muito obrigada a todos e que dê tudo certo para esse município.